Mas, Jaiminho, vamos adiante aqui. Assim, você já então, assim, teve anos de projeto, de análise, de avaliação, de visita aos pais, foi nascendo um plano e tal, mas daí vocês começaram. E quais são assim os maiores desafios que vocês encontraram aí nesse processo, vamos dizer, de 2016 para cá? E o que você poderia contar para nós em relação a isso? Sim, sim. Bom, o primeiro grande desafio foi na minha mente, né? Foi exatamente essa corda de ringue aí que eu comecei a ficar encurralado. Eu comecei a ser confrontado com a vida de pais muito humildes, né, de famílias humildes, que estavam se dedicando inteiramente, né, à sua família e à educação de seus filhos. E eu comecei a perceber que, sem fazer uma revolução na minha própria mente, sem retornar, sem me recobrar, né, ao juízo, me arrepender, né, recobrar o meu juízo, dificilmente eu conseguiria continuar tocando o projeto de daqui. Esse foi o primeiro grande desafio, né? O segundo grande desafio, Marcos, se refere à própria ideia de escolarização. Eu creio que muitos outros que já passaram por aqui, falando sobre a questão do homeschooling, sobre a educação EAD, já trataram sobre esse assunto, que é a ideia de escola que está na cabeça dos pais e das famílias, né, e das próprias crianças. Então, esse foi e tem sido ainda um grande desafio, né? Que os pais percebam que partir do desejo, né, que a gente, num primeiro momento, uma das primeiras coisas que a gente faz no projeto de daqui é a gente parte daí, tá? A gente não fica aí, não. Mas uma das primeiras coisas que a gente faz no primeiro momento, o estudante vai estudar o que ele quer, né? O menino chega, a criança chega, a gente conversa com os pais e a gente coloca aquela família para que aquele aluno estude aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. E isso é um desafio, né? Porque as pessoas têm uma ideia de escola na cabeça, têm uma ideia daquilo que tem que ser ensinado, né? Uma ideia de competências básicas que precisam ser, de conteúdos que precisam ser trabalhados, né? Então, isso é um desafio muito grande. Um outro grande desafio, Marcos, e aí, assim, eu falo isso com muito pesar, e foi algo que também foi algo que me tocou, eu precisei mudar o meu coração em relação a isso, se refere à participação dos pais, e aí eu estou falando de pais homens, né? Assim, a gente, ao longo desse trabalho, a gente tem percebido que as famílias em que os pais, né, aquelas famílias formadas onde tem pai e mãe vivendo junto na mesma casa, né, que os homens participam ativamente do processo, nós temos obtido um sucesso muito grande, né? E aquelas famílias onde os homens se abstêm da sua tarefa principal, e a gente brinca até com os pais, né, de serem gestores, né, da sua própria escola, nós temos tido uma dificuldade maior. Então, esse é um grande desafio, né? Esse desafio se apresentou para mim, como pai, e a gente tem enfrentado isso ao longo do tempo também, tá? É claro que eu preciso dizer também que eu também tenho tido muitos exemplos de pais que se dedicaram, pais homens, tá? Que se dedicaram totalmente às suas famílias, se dedicaram totalmente a serem gestores do processo escolar de seus filhos. Então, esses dois aí foram os maiores.